Alguns dos irmãos não me conhecem, mas alguns dos irmãos me conhecem há mais tempo do que eu mesmo, né? Muitos me cumprimentam e dizem: eu te vi pequeno. Eu queria poder lembrar o nome de todos, mas infelizmente eu não consigo. Mas eu quero dizer que o fruto que Deus tem dado na minha vida, os frutos, muitos deles foram sementes plantadas nessa igreja aqui. Paulo escreve para a igreja de Corinto dizendo que Paulo plantou, Apolo regou e Deus deu crescimento. Eu posso dizer que na minha vida a igreja presbiteriana de Itabira plantou e Deus foi levantando muita gente para regar e graças a Deus tem dado frutos, né? Eu estava conversando agora com o Gustavo. O Gustavo é um dos meninos aqui da igreja, eu fui orar com ele e ele virou para mim e disse: você é novo aqui? E eu disse: Gustavo, eu já não sou mais tão novo aqui, eu nasci aqui e agora não moro mais aqui na cidade. Estou aqui acompanhado da minha esposa, Thay, que está aqui, os meus pais, Esdras e Leia. Eu sou filho da Vale do Rio Doce também, como muitos de Itabira. Então, por conta disso, eu me mudei de cidade algumas vezes, né? Meu pai, funcionário da Vale, e a gente morou em Itabira, morou em Vila Velha, moramos em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, e hoje eu tenho servido a Deus como pastor na 8ª Igreja Presbiteriana de BH. Quero agradecer em especial ao pastor Renato que me convidou para estar aqui hoje. Fico muito feliz. No dia da minha ordenação pastoral, eu recebi uma carta dessa igreja, em nome do conselho da igreja, em nome da igreja, louvando a Deus pelo primeiro filho da igreja que foi ordenado ao ministério. E eu sei que se existe um motivo de honra e glória, é o nosso Senhor Jesus. Foi aos 15 anos, quando eu tive um encontro com o Senhor Jesus, e minha vida foi transformada. E a partir de então, eu tenho me esforçado para anunciar a respeito da vida e da salvação que nós só encontramos em Jesus Cristo. É esse o tema de hoje. Um dos temas, um dos pilares da Reforma Protestante que aconteceu há 500 anos, e alguns pilares da nossa fé foram listados. Um deles é a nossa certeza de que somente Jesus Cristo é o caminho que nos leva à presença de Deus Pai. Você precisa sair daqui nessa noite sabendo que Jesus Cristo pode transformar a sua vida. Jesus Cristo te conhece e Ele te trouxe aqui para que você possa ouvir a respeito da mensagem de salvação. Quero fazer uma oração. Senhor Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade, Deus, esse privilégio de hoje estar aqui com os meus irmãos, dessa igreja, Deus, que investiu tanto na minha vida e que tem ainda investido, Deus, na vida de outros, como as crianças aqui. Senhor Jesus, continue glorificando o Teu nome através dessa amada igreja. E usa, Pai, cada um dos meus irmãos. Nessa noite fala conosco através da Tua palavra, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Semana passada, domingo passado, eu estava marcado de vir aqui na igreja. Eu acho que foi anunciado para alguns dos irmãos, alguns amigos queridos, tio Maurício, Mateus estão aqui, Dorinha. Então, infelizmente, na noite do domingo passado, nós perdemos lá em Belo Horizonte o Rafael, um amigo querido, vítima de um acidente de moto. Rafael foi amigo daqueles mais chegados. A família do Rafael é considerada por mim como minha família também. E foi, sem dúvida, uma semana de dor, de muita tristeza. Ao mesmo tempo, uma semana de reflexão. Rafael, 20 anos, uma vida inteira pela frente, né? A gente costuma dizer assim, tantos sonhos, tanto talento. E chegou o tempo de Deus chamar o Rafael. E é engraçado porque diante da morte nós tivemos a oportunidade de falar sobre vida e morte com várias pessoas que estiveram lá na igreja, participando do velório do Rafael. Diante da morte, as conquistas dessa vida não têm muito valor. Algumas perguntas simples que uma criança de 5 anos sabe fazer, nem mesmo os maiores doutores podem responder. Perguntas simples como, por exemplo, de onde nós viemos, por que nós estamos aqui e para onde nós iremos depois dessa vida. Tudo o que nos resta é a fé. Seja ela na existência de um Deus que pode fazer todas as coisas, ou seja fé nas teorias que foram propostas pela ciência, pela astronomia.
Um homem na Bíblia chamado Salomão tentou responder algumas dessas perguntas. E Salomão teve uma crise existencial. Talvez você já tenha tido uma crise existencial. E Salomão parou para perceber que não tinha muito sentido essa existência. Não tinha muito sentido esse tempo aqui. Salomão então tomou algumas decisões. Ele disse: eu preciso encontrar sentido nessa vida. E ele disse: eu vou então me dar às mulheres. Salomão era até um pouco injusto falar isso, né? O cara ou é rico, ou é bonito, ou é inteligente. Se tiver mais de duas características desse homem só, eu acho que é um pouco injusto. E Salomão era rico, bonito e inteligente. E ele decidiu ter todas as mulheres. Inclusive ele disse assim: eu não me neguei nenhuma mulher que os meus olhos desejaram. E depois de ter uma experiência tão vasta na área da sexualidade, ele percebeu que nenhum desses relacionamentos pôde preencher no seu coração esse buraco, essa pergunta. Não é possível que eu estou aqui ou que eu existo só para conhecer algumas mulheres ou algumas pessoas. Salomão então tomou uma segunda decisão: eu vou ganhar muito dinheiro. E ele era assim o homem mais rico dos seus dias. E depois de ficar muito mais rico do que já era, Salomão percebeu que, por mais que a gente adquira muito dinheiro nessa vida, o rico e o pobre morrem do mesmo jeito. E no caixão a gente não leva nada do que a gente conquistou aqui. Salomão tomou uma outra decisão: eu vou adquirir conhecimento. E ele foi o homem mais sábio dos seus dias. E Salomão chegou a uma conclusão: no dia da morte, não interessa se você é pós-graduado, se você é doutor em alguma ciência, ou se você é um jovem de 20 anos que mal começou a faculdade como o Rafael. Não interessa se você fala 5 línguas ou se você é um semi-analfabeto, porque na hora da morte nada disso faz sentido. E Salomão tomou mais uma decisão. Ele estava desesperado e ele decidiu se dar ao vinho, aos vícios. E ele bebia para esquecer os problemas, né? Hoje eu vou beber para esquecer meus problemas. E depois de tanta tentativa, Salomão chegou a uma conclusão: essa vida aqui não faz sentido. Eu me esforcei, trabalhei, estudei, construí, e agora eu estou percebendo que minha vida está chegando ao fim, e eu ainda não sei responder por que eu estou aqui. Eu ainda não sei responder quem me trouxe para cá e para onde eu vou depois dessa vida. De vez em quando parece que a história fugiu do nosso controle. Eu não sei se você já teve essa sensação de que fugiu do seu controle. Você não sabe mais responder, você não sabe mais apresentar uma direção para seguir nessa vida. Parece que está tudo escuro, perdeu as esperanças. Queria te convidar a abrir sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 5, do verso 1 em diante. Apocalipse capítulo 5, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes um cordeiro de pé, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam
novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. João, a tradição diz que foi o último dos apóstolos. João viveu um contexto de perseguição. Todos os seus amigos de ministério já tinham morrido por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. A tradição diz, por exemplo, que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Alguns dos apóstolos foram degolados. João, segundo a história, foi imerso em uma banheira de óleo quente. Miraculosamente ele sobreviveu. Então, o imperador de Roma decide exilar João. Ele pega João e coloca João em uma ilha distante, uma ilha deserta, chamada Patmos. É como aquela prisão de Alcatraz, prisão americana. E nos dias de João, a igreja também sofria muito. Era uma igreja perseguida por Roma. Você já deve ter visto o filme Gladiador, você já deve ter visto o Coliseu. Milhares de irmãos nossos morreram naquelas arenas, por feras, por espada, porque professavam o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí eu quero que você imagine só o sofrimento de João. João é um pastor. E para um pastor não existe uma dor maior do que ser retirado do convívio das suas ovelhas. E João é um pastor que sabe que as suas ovelhas estão sofrendo muito pelo nome do Senhor Jesus. Às vezes parece que a situação fugiu do controle, não é? E aí João tem uma experiência maravilhosa com o Senhor. A gente costuma ver a história como quem está na terra. E quem está na terra não sabe responder algumas perguntas. Por que a gente sofre? Por que o Rafael morreu semana passada? Por que existe tanta desigualdade nesse mundo? Isso é pergunta de quem vive do lado de baixo da história, porque a gente não entende todas as coisas. E aí Deus então chama João e diz assim: João, vem aqui para cima. Eu quero te mostrar a história não do lado de quem vive a história, de quem sofre com as consequências da história, mas eu quero te mostrar, João, a história pelo lado de quem escreveu a história. Eu quero te mostrar, João, que tudo existe propósito, para tudo existe propósito e existe razão. Existe alguém que criou todas as coisas. Existe, João, um propósito para que essas coisas fossem criadas. E existe, João, esperança para o futuro. E a primeira experiência que João tem quando vê o terceiro céu é a experiência de ver 7 candelabros. E no meio desses 7 candelabros, um cordeiro. A mensagem para João é a seguinte: João, vai dizer lá para a minha igreja, vai dizer para o meu povo. João escreve cartas para o meu povo dizendo o seguinte: o cordeiro continua no meio dos 7 candelabros. Isso quer dizer que o Senhor Jesus Cristo continua caminhando no meio da sua igreja. O nosso Deus não é um Deus distante de nós. O nosso Deus não é um Deus alheio às nossas dores. Pelo contrário, a promessa do Senhor Jesus foi: no mundo vocês vão sofrer diversas aflições, mas eu prometo a vocês que nem um segundo sequer vocês vão deixar de contar com a minha presença. Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. João vai dizer para a minha igreja que eu sei que eles estão sofrendo, eu sei que eles estão sendo perseguidos, eu sei que existe desigualdade, eu sei que existe sofrimento, mas João, diz para o meu povo que eu continuo caminhando no meio deles, eu estou aqui com vocês.
Eu vou passar um pouquinho a história e vou chegar logo no capítulo 5, que foi o texto que a gente acabou de ler. João diz que vê um trono e Deus está sentado nesse trono, o Pai. E ele tem nas mãos um livro que conta a história da humanidade, um livro que conta desde o Gênesis até o fim dos tempos. Um livro que conta a sua história e que conta a minha história. Agora existe um problema. Porque João, vendo Deus com o livro na mão, ele diz que tem ali 24 anciãos, ele diz que existem ali anjos na presença de Deus, e ele diz que existe gente de toda tribo, toda língua, todo povo e toda nação diante do Senhor. E João percebe que nenhum daqueles homens, nenhum daqueles anjos, nem dos que estavam no céu e nem dos que estavam na terra era digno de tomar nas suas mãos o livro que conta a sua história e a minha história. João percebe que existe em nós algo que nos torna incapazes de sermos senhores da nossa própria história. Ou seja, nós não podemos tomar esse livro nas nossas mãos. E João começa a dizer que ele se desespera. E ele disse: eu chorava muito. A história perdeu a esperança para a história. Não existe mais ninguém que possa abrir essa história e transformar essa história, porque nós precisamos saber bem qual era esse livro. O livro que conta a minha e a sua história, mas não um livro de romance. Um livro que conta que, tendo Deus criado o homem, a sua imagem e semelhança, para que o homem tivesse comunhão com ele, conta também que esse homem decidiu virar suas costas para Deus. E é engraçado isso. Deus, a palavra diz que ele visitava Adão todas as tardes no jardim. E ele caminhava com Adão. Quem aqui faz caminhada? E quem tem um parceiro de caminhada? Precisamos caminhar mais, meus irmãos. Saúde é importante. Às vezes faz um pilates, né? Quem tem um parceiro de caminhada? Minha esposa levantou a mão para me abençoar. Um dia desse eu fui caminhar com a minha esposa. E é engraçado porque agora, com o avanço da tecnologia, é muito fácil a comunicação entre nós e as pessoas. Então, você se assenta às vezes para jantar, se o celular estiver na mesa, você não se assenta para jantar com sua família. Você se assenta para jantar com sua família, com o pessoal do trabalho, com o grupo do condomínio, com o grupo do futebol. E aí parece que perde qualidade no nosso tempo. Fui caminhar com o Tai, o celular ficou em casa, e aí a gente começou a conversar. Não tinha distração, né? Só eu e minha esposa. E a gente começou a conversar sobre várias coisas. Sobre sonhos, sobre o que ela estava sentindo, o que eu estava sentindo, o que eu estava desejando, sei lá. Conversamos sobre várias coisas. E eu falei: amor, eu acho que a gente precisa caminhar mais, porque... engraçado, era para eu saber essas coisas que você me disse, já era para eu saber que você estava sonhando com essas coisas e eu não estou te ouvindo. Parece que não tem tempo na nossa correria para que haja intimidade entre nós. E foi um momento de extrema intimidade entre mim e a Thay. A gente precisa caminhar mais, amor. Precisa ter mais conversa, mais diálogo, mais tempo de qualidade, né? E a Bíblia fala que Deus ia no jardim para caminhar com o homem. E Deus escolheu o homem para ser o seu parceiro de caminhada. Sabe por quê? Porque Deus queria intimidade com o homem. Foi para isso, aliás, que o homem foi criado. Para que tivesse intimidade com Deus. Para que pudesse ouvir as palavras que vêm da boca do Senhor e ser satisfeito por elas. A Bíblia diz que um dia terminou a caminhada, Deus foi embora. Até amanhã, Adão. Até. Deus tinha dado uma ordem para Adão. Adão, você está vendo esse paraíso aqui? Pois é. É tudo seu, Adão. Eu fico imaginando assim, imagina Deus apresentando o jardim para Adão. Eu não sei se tem algum homem aqui que gosta de culinária. Esses tempos para trás, a Thay tem trabalhado, cobrido vários eventos fora de casa, então eu tenho me tornado o chefe de cozinha, né? E aí eu estou aprendendo várias receitas. Entra no YouTube, coloca lá, receita com frango, com coxa de frango. Aparecem várias, você pega sempre a mais rápida. E aí você começa a apreciar, né, o
O coentro, nossa, que sabor maravilhoso que dá na comida o coentro. A cebolinha. Eu não gostava de cebola, depois que eu comecei a tentar cozinhar, eu estou até gostando da cebola, ela dá um sabor diferente. E eu fico imaginando Deus conversando com Adão e com Eva assim. Vocês estão vendo aquela planta ali? Vocês precisam provar daquela planta ali, ó. Olha, Eva, eu sei que você está querendo ficar fitness. Então, Eva, aquela planta ali dá um suco detox que você não imagina. Imagina só Deus apresentando para o homem o jardim. É intimidade, é gozo, é alegria, é prazer. E aí Deus desfruta da sua criação e o homem desfruta da presença de Deus. E Deus diz para o homem: Adão, olha, isso aqui tudo está nas suas mãos. Agora, Adão, tem uma árvore nesse jardim e dessa árvore você não pode comer. O dia que você comer dessa árvore, Adão, certamente você vai morrer. A palavra diz que Deus despediu de Adão. E a serpente, a mais sagaz dentre os animais, o diabo, em forma de serpente, tenta Adão, sua esposa, e os dois cedem. E os dois se afastam da vontade de Deus. É engraçado porque é fácil culpar Adão, dizendo: tá vendo, a culpa é de Adão, se ele não tivesse comido aquela fruta, estava todo mundo bem, a gente não precisava trabalhar, não precisava nem comprar roupa, que a gente ia ficar pelado e não ia saber que estava pelado, né? Agora, Deus também tem mandamentos para nós. E Deus tem para nós alguns mandamentos e Ele diz: faça isso. E por vezes nós não fazemos. E Deus diz: não faça isso. E por vezes nós fazemos. Existe no nosso coração um impulso de querermos ter a história nas nossas mãos. Só que o problema é que quando o homem se afastou de Deus, as mãos dos homens ficaram sujas por pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Adão foi criado santo diante de Deus. O problema é que Adão, sendo santo, escolheu se sujar com o pecado. Agora, ele não consegue mais se lavar desse pecado. Ele não pode mais voltar a ser santo porque o pecado, para ser perdoado, exige preço de sangue. Sabe qual que é a impressão que eu tenho ao ler Gênesis 3? A impressão que eu tenho é que nesse momento parece que a história fugiu das mãos do Senhor. Ou seja, Deus criou o homem para ter intimidade consigo. O homem voluntariamente decidiu virar as suas costas para Deus, e o homem agora está sujo por pecado, e Deus, sendo justo, precisa condenar os pecados dos homens. A impressão que dá ao ler Gênesis 3 é que toda aquela beleza da criação narrada em Gênesis 1, a perfeição da criação do homem, tudo aquilo foi por água abaixo, porque o pecado entrou na história do homem, o pecado afastou o homem da presença de Deus. Agora, Adão é afastado da presença do Senhor. Ontem de noite, Adão tinha intimidade com Deus, e Deus devia chegar no jardim e dizer: Adão, onde você está? Estou aqui, Senhor. Já coloquei o meu tênis para caminhar contigo. Mas agora Deus chega no jardim e diz: Adão, onde é que você está? E Adão se esconde. Porque uma vez que o pecado entra na nossa história, existe culpa no nosso coração, existe pecado nas nossas mãos, existe motivo de vergonha em nós. O pecado atrapalhou o relacionamento do homem. Primeiro, consigo mesmo, porque Adão e Eva perceberam que estavam nus. Antes não tinha motivo de vergonha, agora eles precisam se cobrir. E eles percebem que o outro também está nu. O pecado destrói o nosso relacionamento conosco, destrói o nosso relacionamento com o próximo e destrói o nosso relacionamento com Deus. Agora Adão se esconde do Senhor e diz: Deus, eu vi que o Senhor tinha chegado no jardim, mas como eu estava nu, tive medo. Aquele que antes era motivo do nosso prazer, agora é para nós motivo de medo, porque Ele continua sendo o justo juiz. E João olha nos céus, e olha na terra, e olha debaixo da terra, e ele se desespera, e ele começa a chorar muito. Sabe por quê? Porque ninguém é digno de tomar esse livro, de abrir os selos
e de transformar essa história. A história da humanidade está caminhando para a morte. A história da humanidade está caminhando para a condenação. Não existe mais esperança, não existe perdão, não existe vida. Então João ouve de um dos 24 anciãos: não temas, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Nós vamos falar hoje a respeito de Jesus Cristo, o único que pode tomar a história da sua vida nas mãos e transformar a história da sua vida. Em primeiro lugar, esse texto nos diz quem Jesus é. Quem ele é? Quem é esse homem que pode tomar nas suas mãos a história? Lá em Gênesis 3, Deus podia, pensa bem, Deus podia muito bem ter acabado com essa história de raça humana. Deus podia muito bem ter destruído Adão, Eva, o jardim, o mundo. E sinceramente, Ele não deixaria de ser Deus. Ele não deixaria de ser suficiente em si mesmo. Ele não deixaria de ser o poderoso para criar e fazer nova todas as coisas. Agora, Deus tinha dito para Adão: no dia em que dessa árvore você comer, certamente morrerás. Deus tinha dito para Adão: Adão, no dia que você comer dessa árvore eu vou te expulsar do jardim? Foi essa a promessa? Não. Deus, eu não entendi porque a promessa foi de que o Senhor tiraria a vida de Adão e o Senhor expulsou Adão do jardim? Naquele jardim existia uma outra árvore, tão distinta quanto a árvore do conhecimento do bem e do mal, chamada árvore da vida. Tomar da árvore do conhecimento do bem e do mal seria desobediência a Deus, e a desobediência gera a morte. Todos nós já desobedecemos a Deus, de maneira que a palavra diz para nós: todos pecaram, já não há um sequer que faça o bem, não há um justo sequer. Tomar da fruto da vida significaria eternidade. Deus olhou para o homem pecador, Deus olhou para o homem sujo por pecado, Deus olhou para o homem contaminado pela morte, Deus olhou para o homem afastado de si e disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Deus conhece o bem e o mal por ser o Criador de todas as coisas. O homem conhece o bem e o mal porque, uma vez tendo sido criado bom, decidiu se contaminar com o mal. Existe um problema, porque se o homem morto toma da eternidade, a eternidade para o homem vai ser uma história de morte. Deus então impede que o homem pecador, o homem sujo pelo pecado, o homem morto espiritualmente, prove da eternidade. Sabe por quê? Porque Deus tinha um propósito. A palavra diz que Deus tira o homem do jardim. Os homens agora já não podem mais ver a face de Deus. Aliás, pensa bem, Deus está nos céus e a gente está na terra. Quem pode subir aos céus? A palavra diz: quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e coração puro. Qual de nós pode dizer que tem hoje um coração limpo e as mãos limpas e um coração puro para oferecer a Deus? Deus está nos céus, a gente está na terra. Nós não podemos subir até a presença de Deus. Deus decidiu descer a nossa presença. Existe um propósito no coração de Deus de fazer novas todas as coisas. O homem agora não pode mais ver a face de Deus em sua glória. Não se esqueça que João, que escreveu o livro de Apocalipse, disse que viu Cristo ressurreto, viu o Cordeiro, e ele diz: quando eu o vi, eu caí como morto. Sabe por quê? Diante de um Deus santo, diante de um Deus puro, não existe espaço para o pecado dos homens. João vê a Deus e João cai morto, até que o Espírito vai e o ressuscita. Não foi só João que teve a experiência de ver a face de Deus. Um homem chamado também de líder dentro do povo de Deus, Moisés, quando recebeu de Deus as leis no Monte Sinai, Deus disse para Moisés: Moisés, manda o povo santificar, porque eu vou manifestar a minha glória nesse monte. Eu vou passar aqui, Moisés. Moisés então manda que o povo se santifique. E Moisés clama dizendo: Deus, já que o Senhor vai passar aqui, me deixa ver tua face.
Moisés, fica de costas, porque jamais alguém verá a minha face e viverá. Diante de um Deus santo, em glória, não existe espaço para nós pecadores, não existe. Ezequiel, por 3 vezes viu a Deus, por 3 vezes caiu com o rosto em terra. Isaías viu a Deus e ele disse: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vi o Senhor da glória. A Bíblia então diz que Deus, uma vez que nós jamais poderíamos ver o seu rosto em glória, Deus decidiu se despir da sua glória, e Deus tomou a face de um homem. E agora as pessoas olham na face de Jesus Cristo e veem a Deus. João diz: nele estava a vida, ele era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não podem resisti-la. Nele nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem ele é? Em primeiro lugar, ele é o leão da tribo de Judá. Existia uma promessa no povo judeu. Eu não sei se você se lembra, mas eram 12 tribos no povo de Israel. A menor delas, a tribo de Judá. Deus decide fazer da menor tribo a mais importante. A Bíblia diz que Deus decide fazer das coisas loucas do mundo as maiores maravilhas, porque assim Ele confunde os sábios. Isso mostra para a gente que independe da nossa história, independe de quem você é, por menor que você seja, por mais pecador que você seja, Deus pode pegar do menor e realizar nele uma grande obra. A promessa dizia, uma bênção que foi dada a Jacó, um homem que traiu o seu pai, traiu o seu irmão. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a sua cerviz, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subsiste, filho meu, encurva-se, deita-se como leão e como leoa, quem o despertará? O cetro não se apartará de Judá. Judá é o menor dos seus irmãos, Judá é a menor das tribos, mas de Judá sairá o leão, que é digno de tomar o livro em suas mãos. Ele é a raiz de Davi. Saul é o rei de Israel, Saul é um grande rei, Saul é um guerreiro, e Saul desobedece a Deus. A palavra de Deus vem então a Samuel, profeta, dizendo: Samuel, Deus não vê como vê o homem, porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Vai até a casa de Jessé, tem um homem lá chamado Davi. Eu encontrei um homem segundo o meu coração. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi, ele é o Cordeiro de Deus. João Batista, a profecia dizia que viria aquele que como um trovão anunciaria a chegada do reino de Deus. João Batista então, ao longo do Rio Jordão, começa a pregar a mensagem de arrependimento e batiza para arrependimento. Os homens perguntam para João, aliás, eles reconheciam que João vinha da parte de Deus. Os homens perguntam para João: João, quem você é? João, você é um profeta? E ele diz: não, eu não sou um profeta. João, quem você é? Você é Elias? Eu não sou Elias. João, você é o Cristo que nós estamos aguardando? E João diz: eu sou a voz do que clama no deserto, eu sou aquele que veio como voz de trovão para dizer que é chegado o reino de Deus. Eu batizo vocês com água, mas virá aquele que era antes de mim, que é maior do que eu e que é eternamente. Eu batizo vocês com água, mas ele vos batizará com espírito e com fogo. Eu não sou digno nem mesmo de desatar as sandálias dos seus pés. E eu fico imaginando a cena. É uma ilustração. João está fazendo esse discurso e a palavra diz que Jesus se coloca naquele lugar. E João para tudo que ele está fazendo. Ele aponta para o Senhor Jesus e diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus. O Cordeiro tem um significado nas Escrituras. Para que o pecado seja perdoado, é necessário que sangue seja derramado. A lei dizia: para que os seus pecados sejam perdoados, é necessário que vocês escolham um cordeiro imaculado, um cordeiro perfeito, e que vocês derramem o seu sangue sobre o altar.
No Antigo Testamento, os homens faziam isso constantemente. Jó, por exemplo, sacrificava por si, por seus filhos. O sangue era derramado. Agora a pergunta é: será que sangue de bicho perdoa pecado de gente? Faz sentido isso? Eu peco contra Deus, eu peco contra o Criador dos céus e da terra, e então eu mato um animal para ficar perdoado? Nenhum sangue de cordeiro tirou o pecado de gente. O sangue de Jesus Cristo é que nos purifica dos nossos pecados. Você precisa entender que é só em Jesus Cristo que nós obtemos redenção. A palavra diz: Ele é aquele que tem os 7 chifres, os 7 olhos e os 7 espíritos espalhados por toda a terra. No livro de Apocalipse, o 7 tem o sentido de totalidade, de plenitude. Quando João usa essa expressão, é como se ele quisesse dizer: aquele que tem os 7 chifres, ou que tem poder, ele tem todo o poder, ele é o Deus onipotente. Aquele que tem os 7 olhos, é o Deus que vê todas as coisas, que sabe todas as coisas, é o Deus onisciente. Aquele que tem os seus 7 espíritos espalhados por toda a terra, é aquele que está em todos os lugares, é o Deus onipresente. Esse é Jesus, o Cordeiro de Deus, a raiz de Davi, o leão de Judá, o Deus onisciente, o Deus onipotente, o Deus onipresente. E em segundo lugar, onde ele está? Você já deve ter visto aquele filme A Paixão de Cristo. Um homem que fez o papel de Jesus, machucado, com uma coroa de espinhos em sua cabeça, o sangue sendo derramado. O Evangelho nos apresenta a imagem de um Deus que serve, a imagem de um Deus que se entrega. Nós precisamos entender o sacrifício de Jesus. Para isso eu quero usar uma história. Um homem chamado Abraão, você conhece a história? Possivelmente. Se não, eu vou contar agora. Deus prometeu a um homem chamado Abraão um filho. Abraão tinha 100 anos quando Deus deu a esse homem um filho, Isaque, o filho da promessa. Acontece que Deus então prova o coração de Abraão. E Deus diz para Abraão: Abraão, eu quero que você sacrifique o seu filho por mim. Sacrifício humano. Abraão obedece. Abraão pega o seu filho, pega uma faca, pega alguns dos seus servos e caminha para o monte. Chega um determinado momento e Abraão diz para os seus servos: fiquem aqui porque eu vou sacrificar com o menino e depois nós voltaremos. A Bíblia diz que Abraão creu em Deus. Creu em Deus, creu na promessa de Deus. Deus tinha feito uma promessa que por Isaque seria chamada a sua descendência. Não faz sentido Deus tirar a vida de Isaque, sendo que ele prometeu que através de Isaque Abraão seria pai de grandes nações. Abraão creu que, se necessário fosse, Deus ressuscitaria o seu filho. Agora, mesmo assim, imagina a dor no coração de Abraão. Abraão está caminhando para o altar do sacrifício. Isaque olha para o seu pai e diz: pai, eu estou vendo o senhor com a faca na mão, eu estou vendo o altar preparado, mas cadê o cordeiro? Isaque sabia que o cordeiro tinha que ser morto para que os pecados fossem perdoados. E Abraão disse: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. A palavra então diz que Abraão deita o seu filho naquela pedra, no holocausto, no lugar do sacrifício. E Abraão levanta a sua mão para sacrificar o menino. Imagina a dor no coração de Abraão de tirar a vida do seu próprio filho, mesmo crendo que Deus poderia ressuscitá-lo. E quando Abraão levanta a mão para sacrificar o menino, a palavra diz que um brado dos céus diz: Abraão, não faça mal ao menino. Quando Abraão olha para o lado, tem um cordeiro ali preso entre os arbustos para o sacrifício. Deus proveu para si o cordeiro, mas não aquele pequeno cordeiro. Sabe por quê? Por amor de Abraão, Deus poupou o filho de Abraão. Mas por amor a nós, Deus não poupou o seu próprio filho. Quando Jesus estava pendurado naquela cruz, não existia um brado dos céus dizendo: não façam mal ao meu filho.
O Filho foi abandonado na cruz. Era necessário que por breve tempo ele fosse abandonado na cruz. É por isso que Jesus bradou dizendo: Deus meu, por que me abandonastes? No Getsêmani, Jesus teme. Jesus ora dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. E sabe o que é interessante? Porque Deus podia sim ter passado de Jesus aquele cálice. Deus podia ter destruído toda a criação para satisfazer a sua ira. Mas não foi essa a palavra de Deus para Jesus. Meu filho, você precisa ir para a cruz. Sabe por quê? Se o Filho de Deus não fosse abandonado naquela cruz, nós estaríamos abandonados para a eternidade. Se o Filho de Deus não fosse desamparado na cruz, nós estaríamos desamparados para a eternidade. Deus abandonou o seu Filho na cruz para nos receber. Cada um de nós precisa acertar a sua conta com Deus. E a Bíblia diz então que Deus enviou o seu Filho para que ele acertasse com o Pai a conta que nós tínhamos para acertar. Os evangelhos nos mostram um Cristo sofredor, mas não é esse o Cristo apresentado em Apocalipse. Sabe por quê? Porque João vê o Cristo não pendurado no madeiro. Jesus morreu sim, mas a palavra diz que ele ressuscitou ao terceiro dia. João vê o Cristo ressurreto. João vê o Cristo de pé no trono, entre os 24 anciãos, entre os 4 seres viventes. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas as coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, para que, onde eu estou, estejais vós também. Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Aquele que morreu agora vive. Aquele que se entregou por nós pagou o preço, bradou na cruz dizendo: Pai, o preço foi pago. E Ele está no trono, Ele está diante do nosso Deus. Em terceiro lugar, o que Ele fez? Ele entregou por nós a sua vida. Ele se deu por sacrifício vivo. Ele verteu o seu sangue naquela cruz, para que através do seu sangue os nossos pecados fossem perdoados. Gênesis capítulo 3, o homem é afastado da presença de Deus. Deus então decide se tornar a semelhança de um homem. E como homem, Deus morre para perdoar os pecados dos homens. A palavra diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora a gente pode ter um encontro com Deus de novo. Sabe como? Olhando para Jesus, crendo em Jesus Cristo. A palavra diz que aquele que crê não será julgado. Aquele que, porém, não crê já está julgado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. A história da Bíblia termina mais ou menos da mesma maneira como começou. Termina contando a respeito de um jardim. João fala disso no capítulo 21, capítulo 22, um paraíso também, e nesse paraíso também tem uma árvore distinta, chamada árvore da vida. Deus impede que nós tomemos da árvore da vida sem perdão de pecados, então Ele morre para nos perdoar os pecados, e agora, pela fé em Jesus Cristo, a palavra diz que nós adentraremos a nova Jerusalém, e tomaremos nela da árvore da vida. Agora que o perdão veio, a eternidade é apresentada de novo para nós. Jesus é digno de tomar a história nas mãos. Em Gênesis capítulo 3, a história não foi por água abaixo. Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz, e naquele momento Ele toma o livro, Ele toma a história nas mãos, e a partir do seu poder nós podemos ter a nossa história restaurada. Em quarto lugar, o que Jesus tem? Nós falamos sobre quem Ele é, sobre o que Ele fez, sobre onde Ele está e, por fim, o que Ele tem.
E a palavra diz que Ele tem poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória, louvor, domínio pelos séculos dos séculos. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus, aquele que pode transformar a sua história. Eu queria terminar dando um testemunho que aconteceu nessa semana. O Rafa, nosso amigo, era muito fã de um cantor chamado John Mayer, que teve um show, fez um show agora em BH, na última sexta-feira. Nós fizemos uma campanha na internet para ver se o John Mayer fazia uma homenagem para o Rafa no show. A campanha bombou, muita gente ficou sabendo. Acabou que ele não pôde fazer a homenagem por causa de questão de contrato. Mas mobilizou muita gente, tocou o coração de muita gente. E na sexta-feira nós estávamos lá na porta do Mineirão e depois dentro do show falando para as pessoas: você viu a campanha que a gente fez para o Rafael, da homenagem? Eu vi, que legal, ele era amigo de vocês, ele era meu amigo. E a gente começou a conversar com as pessoas e a gente começou a dizer para as pessoas: pois é, o Rafa viveu para falar uma mensagem. Se o Rafa estivesse aqui hoje, ele ia dizer uma mensagem para vocês. Sabe o que ele ia dizer para vocês? A mesma coisa que eu vou dizer agora: que Jesus ama vocês, que Jesus tem um propósito para a vida de vocês. Jesus é a resposta para as perguntas da nossa alma. Foi Ele quem nos fez, é por Ele que nós estamos aqui, e é para a sua presença que nós iremos. A palavra diz que aqueles que creem no Senhor Jesus e entregarem sua vida ao Senhor Jesus, solos Cristos, somente Ele pode nos apresentar a eternidade em vida. E é dele que nós anunciamos, e é sobre Ele que nós pregamos. É Ele que está aqui nessa noite, e Ele é a oportunidade, o único caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu queria que você fechasse os seus olhos, e eu queria que você parasse para pensar agora a respeito da sua vida, a respeito dessa busca incansável de tentar encontrar um sentido para tudo isso. Eu quero te dizer, a resposta é Jesus Cristo. A resposta é o Verbo de Deus encarnado. A resposta é o Deus que se fez homem e veio se encontrar conosco. Entregue sua vida ao Senhor Jesus. Entregue o seu caminho ao Senhor Jesus. Ele é digno, é poderoso para transformar a sua história. Eu quero orar. Senhor Jesus, nós te louvamos nessa noite, porque não há nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém senão o Senhor, que é poderoso o suficiente, Deus, para transformar a nossa história. Obrigado porque na cruz o Senhor pagou o preço pelos nossos pecados. Obrigado, Deus, porque pela cruz nós recebemos perdão. Obrigado, Deus, porque através do teu sangue nós recebemos a vida. Visita cada um aqui hoje, Senhor. Visita aquele que precisa de resposta. Visita aquele que precisa de ter um encontro contigo nessa noite. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.